Galerinha, boa noite. Domingão, 28ª live, 28ª entrevista. Hoje vamos ter a convidada Mariana Nóbrega, grande escoteira, flamenguista, mamãe, super pedagoga. Já entrou aqui. Oi, Mariana. Minha câmera tá meio torta. Oi, Oi, Kai, tudo bom? tudo bem? Boa noite, Mariana. Boa E noite, tá me aí? ouvindo bem? Tô. Aquela pergunta E clássica aí? no início, tudo bem? Fala, Guia. E Como é que aí? tá essa quarentena? Tá, tamo indo, né? O fato de ter uma pequenininha aqui comigo ajuda a distrair a cabeça, Pô, distrai bastante, né? Ocupa muito, né? com certeza. Ela tá com quanto tempo mesmo? Tá com 7 meses, vai fazer 8 dia 18. Caraca, dá uma saudade. Todo mundo fala isso, óbvio. Quem já tem um pouquinho maior. E é É, engraçado que é, eu postei esses dias um vídeo com o Gui, mais ou menos, um pouco mais velho, tava com um ano e pouco. Mas aí, eu lembro que na época eu ficava doido pra que ele crescesse logo, pra interagir mais. Até porque eu acho que nessa idade, até essa idade, eles ficam mais agarrados com a mãe, óbvio. Tem amamentação, tudo. E, enfim, mas dá uma saudade. tem que aproveitar cada pedacinho, cada partezinha, porque cada momento é especial de um jeito, né? Essa época tem muita vacina ainda, né? Ou já passou a maioria até uns 6 meses, vai muitas, né? É, agora Um começa a mês, dois espaçar um meses, 3 meses. pouco. E dá um pouco de É, todo apreensão, mês. assim, de. Ah, aconteceu alguma coisa de ter que ir no médico, assim, que sempre é. Ou tá de boa É, quanto a isso. no mês passado, a gente fez uma consulta online. Nesse mês a gente foi no pediatra já. Dá uma atenção, né? Sair com máscara ela não aceita, aí fiz um improviso lá com um coeiro em cima, assim. Fiquei observando as pessoas em volta, quando passava alguém sem máscara eu cobria ela, sabe? Mas Caraca, uma graças a Deus foi aventura. tudo certo, é. Eu já tive Mas que é levar o bom porque eu Guilherme no saí de dentista. casa. E aí, foi tudo bem? Não, foi tudo bem. Na verdade, fui de Uber e tava vazio, não passei por ninguém. Só que peguei elevador, né? Que meu prédio não tem elevador. Então isso é bom até, né? Mas quando entra no elevador, na verdade que eu acho que eu já peguei. Então, eu É, você falou, né, que supostamente você ficou não mal, né? devo mais passar. A minha Mas avó e minha também não é mãe uma tiveram. certeza. É, cara, dá Graças um a susto, Deus, né? graças a Deus elas reagiram bem e já estão recuperadas. Minha avó Ah, praticamente, que bom. minha avó tem 92 anos, cara. E ela Caraca, ela chegou passou, a fazer o teste mesmo? Ela fez o teste? fez o teste, mas ela fez os dois exames, né? O da boca, que é o que vê o vírus ativo, já tinha passado. Deu só o anticorpo no sangue. O outro é pelo nariz, né? Não, você faz raspagem, eu acho, nas vias aéreas, tipo suave, né? E o outro faz de sangue mesmo. Mas esse, como demorou para conseguir agendar, porque, cara, parece loucura, mas é difícil fazer o teste, né? É, cara. Nos, E nos eu acho engraçado que laboratórios, acho que não falaram muito isso para não desanimar, né? Porque eu fui procurando, eu nunca via muito assim como é que era o teste em si, até depois de um maior tempão já, alguns dias, algumas semanas atrás. A gente já tem 80 dias de quarentena hoje, né? Eu caramba. vi assim tipo um meme assim, né? Falando, o teste não é tão agradável assim. Na verdade, tem esse, né, que vê o vírus ativo e o outro de sangue, que é como um exame normal. Ah, que bom que Mas, elas se enfim, recuperaram. Nossa, graças pô, a deve ter Deus sido um elas. susto. Foi Nossa, fiquei mesmo, eu cheguei preocupado com a minha avó mais também. Ela ver. tá quarentenada lá na casa dela, com meu tio. Não sai de casa, eu acho que desde então também. E no começo ela estava um pouco Hum. descrente ainda. A minha avó falava, não, na minha época teve gripe espanhola, mas foi no comecinho ainda. Naquela época, assim, estava no carnaval, que na Itália já estava sinistro, mas aqui no Brasil ainda tinha muita gente descrente. Bom, tem até agora, né? Mas na época ainda. Tanto que a gente Pois foi é, pro né? carnaval, né? Se fosse assim, não era para ter tido carnaval. Porque na Itália já estava em quarentena, na China já tinha.
A Chegado galera no achou que não ia pico. chegar aqui, né? A galera achou que não ia chegar aqui, né? É. Mas e aí, você estava de licença já, maternidade? Já estava de licença. Ela nasceu em outubro, né? Então, graças a Deus já estava de licença, mas eu Quem tenho tá duas de. amigas que tiveram filho agora, no meio da quarentena. E elas ficaram muito apreensivas. A questão de ficar sozinho, né? De não poder visita e tal, mas acho que nós, seres humanos, nos adaptamos a tudo, né? É, a gente se adapta, né? É, É, não é do jeito que todo mundo queria, tipo aniversário, datas comemorativas, enfim, casamento. exatamente. Cara, casamento, uma galera adiando casamento. Muita gente, né? E tem gente É, fazendo com o convidado também, né? Meio que na cara dura, que eu já vi. é, eu vi gente fazendo pelo Zoom também. Ah, pelo Zoom é legal. Eu tenho usado bastante o Zoom. Você usa Zoom? Eu uso algumas reuniões, a gente usa, porque o movimento escoteiro continua, né? A gente continua Então, isso que eu ia perguntar. Vocês se reunindo. reúnem por Zoom? A galera se reúne por Zoom, às vezes usa o Meet, mas o Zoom é o que tem sido mais usado. O Meet eu nunca usei ainda. Na época que eu perguntei e tal sobre o Zoom, porque eu vi o limite de 40 minutos, falaram sobre o Meet, mas eu acabei fazendo um outro e-mail, logando, aí eu logo dois e-mails, geralmente dá conta, 1 hora e meia, assim, dois de 40, 1 hora e É, 20. a galera tem usado o Zoom, Mas a mais o galera Zoom do mesmo. escotismo tá sentindo falta de fazer uma aventura. Ah, Conta um com pouco, então, certeza, peraí. né? Você nem se apresentou, né? Se apresenta assim, formalmente, um pouco. Tá bom. Meu nome é Mariana, eu sou escoteira, né? E me formei em pedagogia, a gente fez a mesma faculdade, eu e o Caio. E o Caio, na verdade, a gente tem uma história parecida, né? Eu também não queria pedagogia no início, eu queria fazer publicidade também. Não, e a gente se formou junto, né? Tipo, Se atrasado, formou que foi tipo junto. assim, não foi no período certo, foi 2 anos depois. É, e aí eu queria fazer publicidade, não passei no primeiro vestibular, é uma carreira concorrida, né? E eu queria fazer federal, queria fazer uma faculdade pública, então não queria que minha mãe pagasse minha faculdade, apesar de ter condição para isso, Eu né? Eu sei que também não muita gente nem queria. tem, eu não queria Eu também. também queria E muita aí, independência financeira na época, então eu queria fazer uma é, que fosse gratuita. exatamente. E aí eu não passei de primeira, tive que depender dela mais um pouquinho, aí eu fiz cursinho. E no cursinho, além da publicidade, eu fui pesquisando outros cursos e tal. E aí um professor conversou comigo, né? Cursinho tem muito isso, os caras têm muito, já muito calo, né, de trabalhar com essas coisas. E aí vendo o perfil, Tem. e eu fiz um curso de web design na época, concomitante. E aí eu vi que não era muito a minha praia, assim, trabalhar, porque meu marido é publicitário. Então, na época ele era namorado ainda, né? E aí eu conversando com ele, eu falei, cara, eu quero lidar com gente. Eu até sei que publicidade às vezes lida com pessoas, mas eu queria um contato maior. E aí, falando com esse professor do cursinho, ele falou, pô, tenta pedagogia. Aí vem aquele preconceito de cara, pô, professora? Não, não quero ser professora. Ainda Nunca me mais assim, imaginei sem sendo ser de uma matéria professora. específica, né? Tipo, sei lá, história, matemática. Acho que, na Eu verdade, a falei, não, maioria, assim, que não, não vem do normal, não tem muita noção do que é exatamente a pedagogia até entrar lá. exatamente, a galera não tem Pensa, noção. E vou eu dar falei, aula para cara, eu não, educação infantil, só. é, eu falei, não quero ser professora de criança, apesar de sempre ouvir que tinha muito jeito. Eu sempre ouvi, você tem muito jeito com criança, eu sempre gostei muito de criança. Eu falei, tá, mas eu não sei se é isso que eu quero pra minha vida, né? E Hum. eu acho que falta um pouco Aí você pode maturidade. ter A jeito gente, com cachorro e não querer ser veterinário, sei lá. veterinária, exatamente. A gente tem que escolher a carreira muito cedo, né? Então falta maturidade. Eu acho que falta um pouco. A gente não é muito É uma educado pressão para muito isso, grande né? para alguém de 17 É, anos ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida. aí a gente não entende que você não vai fazer pro resto da vida. Pô, você pode mudar a hora que você quiser, entendeu? As pessoas existe querem o tempo todo colocar a gente em caixas, né? Então, você vai fazer isso, vai dar aula para criancinha. E a pedagogia vai muito além disso. E eu fui pesquisar e aí descobri que eu poderia trabalhar, inclusive, em empresa, poderia trabalhar com recursos humanos, poderia trabalhar em museu, poderia trabalhar até dentro da própria escola, mas não necessariamente dentro da sala de aula.
E aí esse leque de opções, pensar que eu não ficaria presa em dar aula para crianças, fez com que eu quisesse cursar pedagogia. E aí eu passei pelo Enem para a Unirio. Em outubro eu Muita gente está sabia falando que isso, eu eu já não me estava. lembrava que já tinha Enem em 2008 para passar assim, para a Tinha Unirio. Enem, mas a Unirio era uma das poucas faculdades que aceitava. Você podia fazer ela, se você passasse com uma nota aceitável pelo Enem, você não precisava fazer a segunda fase da Unirio. E o resultado do Enem vinha bem antes das outras, né? Bem Porque antes, bem era no meio antes. do ano e o Enem era bem diferente, né? Era bem mais Era simples, bem né? diferente, bem mais simples, bem mais simples. E aí eu entrei para pedagogia e me apaixonei. No início, com os estágios e tal, logo no início da faculdade eu consegui um emprego e já comecei trabalhando com a parte de informática, numa creche ali no Cosme Velho. Por causa do curso de web design, juntando com a pedagogia, eu acabei conseguindo esse trabalho. Muito E legal. A aí creche já tinha aula de informática. é porque ela tinha uma parceria com a ONG, uma creche ali no Cosme Velho, que é confessional de irmãs paulotinas, e eles têm uma parceria com a prefeitura, né? E tinha na época uma parceria com uma ONG que fazia tipo reforço escolar no contraturno, né? Então eles tinham aulas de reforço, tinha aulas de educação física, e também a irmã que coordenava tinha ganhado uma doação da IBM e os computadores parados, e ela queria colocar aula para essas crianças mais velhas, crianças do município que ficavam lá no contraturno escolar. Comiam Ah, as lá e crianças do faziam município ficavam no isso, contraturno. isso. Entendi. E aí eu montei a sala de informática toda lá, com os meus conhecimentos da vida, assim, e Legal. aí, mais os conhecimentos que eu estava adquirindo na faculdade, eu comecei a trabalhar com eles. Só que eu não tinha internet, né? Não tinha rede lá, os computadores não eram interligados, então era um pendrive que eu usava, ia botando as atividades nos computadores, eu pegava em casa, na internet em casa, baixava e eles usavam muito o Paint, então eu botava atividades que a gente imprime, né? Só que eu botava no Paint. Aham. Então eu Muito legal. comecei, Eram quantos é, computadores, mais ou menos? acho que eram 10 computadores. Era uma Pô, sala bem, muito bem, legal. bem Cara, eu fico equipada. impressionado. Eu já falei isso algumas vezes em algumas dessas entrevistas que lá na minha escola não tem computador, não tem, tipo, laboratório de informática, não tem aula de informática. E, obviamente, na educação infantil também não tem, né? Você está falando de creche, né? Ou seja, eles vão chegar no sétimo ano, quem fica lá até o sexto experimental, sem ter tido uma aula de informática. Ainda É mais muito, agora, é, nessa época de quarentena, é exigido que eles mexam em computador sem nunca ter tido uma aula de informática. E nem tem esse surreal. recurso, a maioria. A questão da tecnologia, isso que a quarentena está fazendo é só mostrar mais a desigualdade, né? O quanto é abissal a distância, sabe? As pessoas estão falando de informática, de acessar conteúdo online e a galera não tem saneamento básico, sabe? Mora num cômodo só que de terra batida. Assim, a galera não tem noção, não tem noção. A gente até imagina, que eu imaginava, até pelo contato que eu sempre tive com o trabalho social, com a diversidade que o movimento escoteiro faz a gente ter, o contato com muita diversidade. Só que quando eu entrei para o município e pisei no Jacarezinho, eu falei, cara, mesmo eu tendo noção, você não tem noção, sabe? É uma outra realidade. Ainda mais eu moro criada, né, burguesinha da Zona Sul, sempre tive tudo. Mesmo tendo esse contato com a parte social, trabalho social, sempre tive desde pequena. Minha mãe era espírita e é espírita e me levava no centro espírita, a gente fazia trabalho em asilo, em creche, você tinha contato com crianças que de outra realidade, mesmo assim você não tem noção, assim, a gente vive numa bolha, sabe? E aí a galera vai falar de ensino à distância, o que você pensa? Falei, cara, tem muita coisa que tem que ser falada antes disso, sabe? Muito, muito que tem que ser discutido. Quando eu pisei eu já tô atropelando, né? Não, pode falar, tem que falar Aí, mesmo, não é? quando eu pisei no Jacarezinho, eu aceitei de cara uma turma de carioquinha, né? E, e foi muito louco, porque eu fui lá na escola, conheci a escola, falei com a diretora, estavam faltando 4 professores. 2 no terceiro ano, e 2 no primeiro. E aí a professora, uma das turmas era de carioquinha, que para quem não está assistindo não sabe, eles
o terceiro ano é o crivo para a reprovação, né? Então, assim, você não sabe ler e escrever, você não pode passar para o quarto, você tem que Uma turma ficar de em um grupo alunos desse. reprovados, repetentes, no Exatamente. linguajar antigo, turma de repetentes. Turma de repetentes que tinham entre 8, 9 até 14 anos. E aí eu topei o desafio, super empolgada, chegando no município, né? A gente chega, vamos mudar o Chega mundo. tipo mudança de hábito, Whoopi Goldberg. Isso, exatamente, passou na sessão da tarde, né, ontem. É bem por aí mesmo. Passou E ontem, não aí vi, não precisei TV. passou, acho que foi ontem. Mas é referência É, clássica de pegar a turma braba, vou pegar a turma mais braba da favela. na verdade, ela me propôs e eu topei, sabe? Ainda mais com a experiência do movimento escoteiro. Quando eu falei pra ela que eu era escoteira, ela, então vai ter várias ideias e tal. Só que aí, nesse mesmo dia, à noite, eu descobri que estava grávida. Caraca, você já tinha quanto tempo de município? Eu tinha acabado de entrar, foi o primeiro dia que eu fui na escola. Eu tomei No posse dia primeiro vinte e dia que você foi, sete. você pegou a turma, você descobriu que estava grávida? É, eu não Que cheguei a pegar a legal. turma nesse dia. Eu peguei a turma porque você tem aqueles cursos no Paulo Freire e tal. Então, Ah, sim. eu fui na escola na quinta-feira. Eu comecei, eu acho que. Não, mentira, era uma terça, eu comecei na quinta. Mas, enfim, aí eu. Com a turma, né, vários desafios, você pensando, pô, como que vai fazer a criança aprender a ler e escrever, crianças com idades muito diferentes. Se você já tem numa turma um grupo totalmente Heterogeneidade, heterogêneo com a mesma idade, você imagina com com certeza. idades completamente diferentes, né? E Até aí porque não eu. é planejado para idades diferentes, o conteúdo é planejado por idade, né? Se fosse já um projeto Exatamente. mesmo, sem ser por idade, seria uma coisa, mas não, é uma É, adaptação de pessoas com idades diferentes no conteúdo por idade. a verdade é que a gente faz mágica, Caio, porque realmente é muito, muito surreal. E aí, o que que eu percebi? Que os alunos, eles, antes de aprender a ler e escrever, eles precisavam de muitas coisas. Eles não tinham referência, não tinham respeito um pelo outro. Eles estavam precisando de amor, de carinho, sabe? Era uma porradaria na sala. Imagina eu grávida, separando, briga. Era todo dia uma briga, um sai, xinga o outro. E assim, porque eles não têm, sabe? É o que eles veem no dia a dia deles. E eu falei, cara, muito antes de aprender a ler, eu preciso criar um vínculo com eles, sabe? Então, assim, comecei um Você trabalho já tinha com. sido professora regente antes? Já. Eu trabalhei eu trabalhei com educação infantil. Nessa primeira escola que eu trabalhei, trabalhei com informática, depois eu fui para a sala de aula com os pequenininhos. Aí eu saí de lá, fui para uma outra escola de educação infantil, o Tabladinho, que tem uma proposta totalmente construtivista, assim, bem diferente. E aí fiquei aqui Legal. trabalhando com educação infantil mais alguns anos, até que eu fui para a escola nova, que é uma escola de elite, né, na Gávea. E lá eu tive a oportunidade de começar com o terceiro ano do ensino fundamental, que foi a mesma Ah, turma, legal. né, a mesma série que eu peguei no município. E aí trabalhei com o terceiro ano como auxiliar, e depois eu fui 2 anos, eu assumi a turma como regente. E em Ah, muito seguida legal. assumi a parte de tecnologia na escola. Mas eu já tinha experiência como professora regente numa turma de terceiro ano, só que num universo completamente oposto, né? Eu estava numa escola de classe A, mais de pessoas que moram em mansões, tem motorista, babá, enfim, não tem contato nenhum com dificuldade, pelo contrário, tem tudo que quer, não valoriza muitas vezes. E aí eu saí de lá e fui para o Jacarezinho, sabe? O É muita oposto. diferença, Então, né? Eu não tinha não sido é, professor, mas eu fui mediador em várias escolas também da Zona Sul, né? E você, particulares, e você, né, tem um choque. Estudei, né, também em algumas, não nessas mais é, tops, mas também de classe média, como você falou, estudei no Bennett, na Eden e tal. é muito É diferente, muito diferente, né? muito. Eu tinha contato com crianças que. O meu grupo escoteiro fica na Zona Sul também, em Laranjeiras. Então, são crianças também de classe média alta. Só que a maioria, né? Existe uma ou outra criança de classe mais baixa, porque ali perto tem comunidade, mas a maioria é classe média alta. Só que eu tinha contato também com outros grupos escoteiros, em atividades maiores, que a gente tem contato com crianças
que moram em outras regiões, em áreas de risco e tal. Só que nada é tão intenso como você estar todo dia na sala de aula com crianças que têm as necessidades que têm as crianças do Jacarezinho, entendeu? Então foi um choque bem grande, assim. E eu estava vivendo uma mudança hormonal sinistra, né? Por causa da gravidez. Ah, cara, Enfim, eu foi tudo acompanhei algumas junto. colegas lá, sempre tem alguma grávida. Na escola tem 25 turmas, fora professoras de educação física, né, P1, inglês e tal, coordenação, secretaria, cozinha, limpeza. Dá umas 60, 70 pessoas, a maioria é mulher. Sempre É, tem uma grávida. E uma de exatamente. licença para voltar ou não. E aí eu vivi um dilema muito grande, porque eu sabia da necessidade daquelas crianças de ter uma referência, de ter carinho, de precisar de alguém. Eu estava começando um trabalho, mas aí eu comecei a gravidez começou a me botar com um monte de preocupação, porque volta e meia eu estava em contato com eles e às vezes eles entravam em briga. Então no iníciozinho da gravidez, quando eu ainda não estava me ligando muito que eu estava grávida, não tinha barriga ainda, e eu fui uma grávida muito de boa, minha gravidez assim, eu não enjoei praticamente, não tive nada, sabe? Que E bom. exatamente. Eu só fui me ligar mesmo que eu estava grávida, de verdade, quando a barriga começou a aparecer, eu comecei a sentir a criança mexendo na barriga, aí eu falei, ah, né? Tô grávida mesmo. Caraca, é mó Enquanto doideira isso, isso, né? Carregar um ser humano muito. dentro da barriga. Muito doido mesmo. Não, o pior é você olhar o ser humano crescendo lá de fora e falar, caraca, veio de dentro de mim. E aí eu comecei a viver um dilema, né? Porque eu volta e meia tava no meio de briga, eles brigavam muito, sabe? E aí eu falei, cara, vou acabar me machucando. Eu comecei a ficar com medo de ir pra É, lá. tu tem escada, né? Não sei, na escola tem duas escadas, às vezes. Lá é SF, é rampa. Ah, tá. Normal. Mas eu andava um trecho bom ali na avenida ali do metrô de Maria da Graça, eu passava ali pela Cidade da Sei. Polícia, pelos Cracudos ali perto da Suípa e entrava na escola, assim. Então eu comecei a ficar com medo. O fato de eu estar grávida, eu comecei a pensar, sabe, a minha filha, e aí não só o medo da questão do ambiente e tal, mas questões de você ver. Eu comecei a lidar com o responsável daquelas crianças. Se você vê responsável batendo nas crianças, aquilo tudo começou a me afetar muito, sabe? Eu comecei a ficar. Mexe Minha muito, né? glicose. Isso Minha acontece glicose muito também começou a da ficar. professora que está grávida, sair da turma, ir para a secretaria, Isso, é o até, amparo. principalmente no final, o amparo. E ali também Isso. mexe muito, né? Ficar ali lidando com os responsáveis, com o É. conselho tutelar. Sinistro, é muito sinistro. As pessoas não fazem ideia, cara. E aí Sem contar que tem eu. sempre aquelas ameaças, vai falar com fulano, vai falar com É, ciclano, barraco, eu né? Não é fui. nada feito pela lei, pela polícia. Teve uma mãe que veio com a foto do filho. O filho apanhou em casa, um olho roxo desse tamanho. E ele ficou uma semana sem ir na escola, uma série de problemas. E a mãe veio querer falar que tinha sido na escola. Veio com Ah, o também celular, eu tem falei, isso. olha Também só, tem isso. O filho se machuca em casa, na rua, sofre aí violência chega e vai falar doméstica. que foi na escola e ainda quer processar a escola. Exatamente. A criança sofre violência doméstica e a mãe com o Ministério Público na cola. E aí a criança falta, que isso é mais um alerta para o Ministério Público, e a mãe vem querer jogar que apanhou, né? Porque o filho dela, por uma série de questões familiares e de vivência, tinha, tinha toda uma questão, né? Então ele era um menino muito difícil, e era um menino que eu tava conseguindo conquistar, assim, sabe? E Só que a ele gente começou a demora, a gente confiar em fica, às mim. vezes a gente chega em casa, além de todo o expediente, a gente fica pensando, caraca, como é que eu vou conquistar, como é que eu vou acessar? Porque às vezes quando a gente fica só Exatamente. reprimindo muito, dando bronca, colocando de castigo e tal, a gente vai vendo que a gente vai perdendo mais, né? Ele vai ficando mais rebelde, ele É, já é de uma turma não, tem repetente. que ser. Já tá ali para desistir de estudar rapidinho no início ainda, né? Do ensino fundamental. E aí E a ela. gente sabe. Fala, desculpa. Não, é isso aí mesmo, é muito difícil, porque você começa a se identificar com aquelas crianças, a criar vínculo. E aí eu, grávida, um monte de hormônio, preocupada, tipo assim, na minha primeira gravidez, e eu criando vínculo com aquelas crianças, aí vem a mãe na escola e senta a porrada na criança, sabe? A criança na sua frente, você não pode fazer nada, sabe? É muito louco, cara.
Assim, e aí eu falei, não dá. Quando eu fiz 5 meses, que é o tempo que você tem possibilidade de pedir o amparo, eu vim para uma escola aqui perto de casa. Você pode pedir, né, para você vir cumprir o amparo gestacional numa escola próxima à sua casa. E aí eu vim para uma escola aqui na Zona Sul que tem todas as questões. Eu não fiquei em sala de aula, mas eu via questões, claro, não tão extremas quanto no Jacarezinho, mas muitas questões muito diferentes de uma realidade da escola particular, né? Mas aqui já tinha muitas crianças com uma condição de vida melhor, assim, não necessariamente moravam todas nas comunidades e tal. Lá não, lá em peso a galera da comunidade do Jacarezinho, do Mandela. E assim, é muito desafio. E aí eu fiquei aqui na escola aqui em Copacabana, na Cícero Pena, até ganhar, entrar de licença maternidade, né? Então eu fiquei muito Ah, pouco me lembro, tempo no Pena ali na município. Paula Freitas, né? É na esquina da. A Paula Freitas, não. É República... a, Não, a República do Peru. Esquina da República do Peru caraca, com a, aquela com a escola é muito praia, clássica. de Não, meus frente amigos para o estudaram lá, tinha mar. os amigos que estudaram lá. Pô, aquele De prédio é muito frente para o bonito, mar. né? Muito. Não, e a vista, a sala do segundo andar, você olha, parece que você está dentro da praia de Copacabana. É muito lindo. Caraca, a minha Dá outro janela dá de gás, frente né? pro Morro do Timbal. É. Também é Você legal, vê a uma vista diferença, interessante, né? mas acho que pra praia é mais As minhas atrativo. janelas, as minhas janelas no Jacarezinho eram todas fechadas, você não via nada, né? Na sala era tudo fechado, assim como se estivesse no escuro. A vista era pro córrego ali da rua, com lixão ali, com ferro velho, assim, bizarro. Aí você vê É, que eu acho que essas uma. escolas do amanhã elas são bem agradáveis nesse sentido, assim, do ambiente, até porque são mais novas, né? Mas tem várias É, escolas que são mais. Eu não sei como é que é o Cícero Pena lá por dentro, né? Por fora ele é bonitinho ali, mas não sei lá dentro as é, salas e tal. não, é bem legal. O único problema dali é que não tem área livre, né? O pátio, a quadra é aquela varanda da frente, só. Dentro não tem nada. O refeitório é o É, as pátio escolas da manhã também não tem interno. muita área livre, não, tem pouca também. O refeitório é o pátio interno, ou seja, eles não podem brincar naquele pátio interno. Quando chove, é caótico, porque as crianças ficam presas, sabe? Não tem para onde ir. É muito ruim É, dia de chuva, né? Educação física na sala, recreio na sala, acho que é. muito complicado. Lá no Jacarezinho, o CIEP tem uma área grande embaixo, né? Então, mesmo chovendo, dá para eles darem uma extravasada. Aqui É na importante, Cicero-Pena, né? Lá você ficava apesar, 40 horas também, turno único. As turmas turno lá são único. turno único no Cícero Pena? São. Não, Cicero-Pena não. Cicero-Pena tem 2 turnos, mas eu fazia horário de turno único porque o meu, Ah, sim, sim. minha matrícula é de 40 horas, então eu ficava turno único. Fiquei muito no portão lá, né? Porque ali eu já tava com. A barriga já tinha começado a crescer, eu fiquei com um barrigão lá e eu fiquei muito no portão, né? Vendo as crianças, a saída das crianças, eu ajudava e tal. Mas o que me chamou mais atenção mesmo foi essa questão deles não terem área de lazer, não tem espaço livre. O quintal é a varanda ali daquela. O que você vê quando você passa na frente da escola é a área livre deles. E assim, tem Entendi. uma calçada gigante na frente, né? Com os bancos, um Poderia ser calçadão de qualquer. usado, né? Poderia Ah, fazer parte da poderia, né? escola, né? Mas Verdade, eu nunca pensei nisso. vai pegar Não, uma eu parte até do pensei, deve ter calçadão muita de gente querendo Copacabana, aquele né? prédio ali, né? Devia ter muita gente em hotel, né? É Agora não, que tombado, os eu acho hotéis que estão tudo não. quebrando, né? Mas deve ser difícil. Ah, mas tem um Mas jeito ali. burocrático de destombar. As coisas tombadas não são necessariamente para sempre tombadas. Mas eu não sei É pelo fato difícil, de mas ser uma acho. escola. Não, deve ser difícil. Ia dar um problema grande. Mas lá no Jacarezinho você chegou a presenciar tiroteio assim durante a aula? Eu cheguei com operação, a gente ouviu o tiro, mas o tiroteio não era tão perto. As professoras me contaram que teve ano de ter que ir pro corredor, assim, de se abaixar, igual você conta. Eu peguei mais os helicópteros voando muito baixo e operação que você vê tiro na parede do lado de fora, mas coisa que aconteceu quando não estava a escola funcionando. Mas eu, graças a Deus, não peguei.
operação muito sinistra ali muito perto, não. Mas nas redondezas ali, perto mais para Fiocruz, perto da Avenida Brasil. Deu sorte. Não, geralmente é mais quando a gente não tá na escola, né? Mas realmente acontece, às vezes a qualquer momento. E quando você voltar, você vai querer retornar para lá? Se já tiver acabado a quarentena. Vou retornar para lá e a Agatha trabalha comigo lá, muito tiro mesmo. A gente escuta muito tiro de longe, assim, É, nas não, o tiro comunidades de fuzil próximas. vai longe. Às vezes ele vem lá de É, longe e atravessa tudo. Atravessa três, é, quatro casas, atravessa várias paredes da escola. exatamente, exatamente. E o risco está aí, né? No meio, dentro de uma comunidade, a gente vê o que a gente presenciou dessas vidas negras que foram destruídas porque a polícia entra atirando e porque julga que porque a casa tem piscina e tem na favela, então é de traficante, entra atirando, só tem criança dentro. Então, assim, é bem complicado. A novela que suspenderam também por causa da quarentena estava mostrando isso, da escola, né? Tava, não Que sabia. a novela das nove, aquele Amor de Mãe, muito legal, assim, eles abordando vários assuntos legais, interessantes, assim, bem próximos da nossa realidade de escola pública. Ah, isso é bacana. Mas você As perguntou, eu novelas pretendo vieram voltar mais para lá. abordando esses temas, né? Fala, você. Hoje em dia estão menos, eu acho que as novelas estão tentando buscar mais uma realidade, não é uma coisa tão surreal, né? Essa das que tá passando na reprise aqui eu nem vejo. Muita, sabe, viagem, sabe? Mas enfim, Ah, mas eu aquela Salve Jorge, aquela mesmo do Tufão, sim, começou a pegar a representatividade é, de outras protagonistas sem ser da classe média, Zona Sul, Leblon e tal. exatamente, bem importante, né? Porque inclusive provavelmente é o maior público dessas novelas. É, também por causa de audiência, né? Não só porque eles são querem muito. Ah, Não, sim. lógico que essas pautas Não, claro. vão ganhando espaço, mas também tem o fato de fazer Sim, isso para ganhar sim. audiência, né? Porque tá perdendo Claro, audiência para claro. outros canais que são mais Com populares. certeza. O lucro sempre está por trás, mas mesmo que ele seja o fim, pelo menos a gente consegue trazer coisas que são importantes, né? Discussões importantes. E se a gente começar a pensar que é por isso e que, enfim, a gente tem que pensar que vai ter um benefício, né? Pelo menos. Tem uma parte boa. Mas aí Mas eu você. pretendo voltar para lá, sim. Na verdade, eu não sei nem se eu tenho como não voltar, porque eu entrei para o município ano passado, então eu tenho que cumprir o estágio probatório, né? E aí tem que ser na escola de origem. Mas eu pretendo voltar para lá para viver um pouco daquilo inteiramente, né? Porque eu vivi parcialmente. Por eu estar grávida, eu não consegui dar o que eu podia dar. Quer dizer, eu dei o que eu podia dar, mas eu não consegui dar inteiramente. Eu estava me dividindo com a minha filha. Então eu pretendo. A Agatha tá rindo de mim. A Não gente tem entra como não ainda. voltar. Não, a verdade é que ter tem, né? Ter tem. Mas, tipo assim, o Mas. ideal é ele já ter sua escola de origem e ficar lá é o melhor, né? Não, e eu realmente Eu acho. eu quero. Acho que eu acho que é uma experiência importante. Acho que é um lugar que precisa. É muito fácil a gente trabalhar onde convém e enquanto outros lugares precisam, sabe? Tem falta de professor, tem muita gente procurando sair de lá, né? Então, pelo menos eu cumpri o meu estágio no início, pelo menos eu pretendo ficar por lá. Legal. O Eu meu me acabou inspiro muito agora esse no. ano. Oi? O meu estágio probatório acabou um pouquinho antes da quarentena. É. Eu me inspiro muito no Zé, cara. Aquele projeto do Zé, da fanfarra na escola, eu tenho muita vontade de implementar um projeto com música, assim. Muito legal. Lá no Jacarezinho tem desfile cívico? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Não. Agatha, responde aí. Tem desfile cívico lá no Jacarezinho? A Agatha Porque trabalha comigo lá. lá na Maré parou também durante muito tempo, acho que quase todos os lugares, mas acho que já no segundo ano da gestão Crivella foi incentivado. Não sei se em todas as CREs, em Mas todas eu as. acho que não precisa exatamente do desfile cívico, né, para ter um projeto de música, né? Não, não, Aí, ó, lógico. não tem.
Não tem desfile cívico, ela falou que não tem. Eu acho que o projeto de música pode ir além disso. Só que aquilo que eu estava conversando com você no início, tem muita coisa, tem muitas necessidades antes disso, entendeu? E é um lugar que eu ainda preciso conhecer, me apropriar. Eu fiquei muito pouquinho tempo lá, fiquei 3, 4 meses, eu acho. Então, tem muita coisa ainda para viver, para entender, enfim. Mas é uma experiência, Também eu assim, gosto para muito. a vida, né? Eu não sairia de Tô lá, até não. com a Até outro dia eu camisa aqui, falei que ó. minha avó sempre fala. Tô com a camisa aqui, ó. Lute, Eu tô lute também hoje, como pelo primeiro dia. professora. Essa é a blusa lá da minha escola que a gente fez pra às vezes ter uma blusa assim. Não tinha feito nenhuma Aham. entrevista com essa blusa, por acaso. Tô com ela hoje. Ah, que maneira. Do projeto político lá da escola. Às vezes, quando tem alguns eventos, vai todo mundo com ela. Não é obrigado, né? Mas a maioria fez. É legal. Agora a gente estaria E- ensaiando festa junina, né? com certeza. Eu nem vivi a festa junina lá, eu saí antes. A gente começou a conversar sobre isso nos conselhos, mas não cheguei a viver a festa junina lá. A experiência que eu tive de comemoração foi o Dia das Mães, né? Que lá a gente faz um dia da família, assim, que é outra parada abissal, né? Porque Dia das Mães, Dia da Família, a criança muitas vezes fica sozinha em casa, o pai trabalha, a mãe trabalha. Quando tem mãe e pai, às vezes não tem, o pai tá preso, às vezes o pai tá morto, a mãe não morreu, é criado pela É uma avó, realidade pelo bem irmão mais comum, né? velho. É, é Uma turma assim, muito, quase metade mais ou menos tem um histórico familiar parecido com isso. sim, ou mais, eu acho que a Tem turma o toda, pai assim. morto, ou preso, ou a mãe, ou é criado com a avó, ou com o tio. Com o irmão mais velho, fica em casa sozinho com o irmão. Às vezes o irmão de Tem um aluno que 10, fica o em casa outro de sozinho. Tem um 8, aluno que né? ele não tem laudo, né? Eu tenho sempre uns três, assim, que eu vejo que tem alguma necessidade Alguma questão. específica e ele fica sozinho em casa. Faz É muito comida, louco. tem várias crianças de 6 7 anos que faz comida sozinho, chega Faz queimado comida. de cozinha. Cozinha bem melhor É. que eu, que não é grandes coisas, mas, tipo assim, se Mas vira, né? é algo que não poderia se permitir, né? Mas você acha que Você não tem. deveria ter Dia da Família, então? Porque, tipo assim, Dia das Não, Mães já é um acho. movimento não ter, né? Dia das Mães e Dia dos Pais. E Não, trocar eu pelo Dia acho da que. Família. Eu acho que a gente precisa sim fazer alguma coisa, mas precisa se pensar projetos que vão além disso. Caio, é tanta necessidade que é difícil até você pensar que precisa ser feito, sabe? Porque os assistentes sociais não dão conta, sabe? Aí a gente fica pensando, pô, nós professores vamos dar, sabe? Eu comecei a fazer terapia meio que junto, um pouco antes que eu entrei para o município e que eu engravidei. Foi meio que tudo pacotão, né? E aí a minha terapeuta falava comigo, Mariana, você tem que entender que o pouco que você faz já faz uma diferença enorme. E você não tem que ficar se cobrando mudar, fazer coisas A gente se homéricas, cobra porque muito, né? Porque, na verdade, a gente às vezes se é, sente enxugando gelo, né? Porque é muito difícil. o tempo todo a gente se sente enxugando gelo, porque a gente está fazendo a nossa parte ali, só que não tem nenhum apoio governamental, eles sofrem violência doméstica, sabe? Tem contato com tráfico, com sexo explícito e assim, coisas que criança não deveria lidar, sabe? E aí você vai pensar, pô, o que que eu vou fazer com aquela criança em 5 horas em sala de aula, diariamente, que faz diferença se as outras é, 19 horas ele passa em casa, sabe? Isso quando não passa na rua. Então é muito complicado. A gente se sente enxugando gelo real, assim. E eu me pego perguntando várias vezes o que a gente pode fazer, porque assim, a gente elege essa coisa que tá aí, né? E aí você vai pensar em mudança do pequeno, não consegue se pensar. É muito complicado, Caio, sério. A gente fica até zonzo. Deixa eu ver, tem alguma matéria na Concordo. faculdade de pedagogia que ensina a trabalhar nessas turmas difíceis? Não, Martinha, não tem. Na faculdade a gente tem 5 estágios, né? Que eu acho que talvez
seja o que chega mais próximo da gente ter alguma experiência. Porque a parte prática mesmo é só essa. Porque o resto é tudo teoria, né? Você tem muito debate e tal. O que eu vi, a gente fez uma faculdade noturna, então a maioria das pessoas trabalhava, então já tinha uma vivência em sala de aula para ter troca, né? Foi uma coisa que eu senti muita falta. Isso aí, aprende na marra. É, Eu senti muita falta quando eu entrei na faculdade foi de ter uma vivência, porque a maioria dos meus colegas tinha, ou porque tinha feito normal, ou porque já trabalhava, e eu vinha crua, né? Quer dizer, eu tinha uma experiência do movimento escoteiro, mas não era a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu senti isso. Quando você tem uma vivência, a sua troca, a parte teórica fica muito mais rica, né? Porque você consegue contrapor. Agora, tem os 5 estágios, né? Que são pouquíssimas horas, né? Acho que eram 120 horas, sei lá, por estágio, sei lá, 90 horas, mais as horas de não trabalho, de lembro relatório, exatamente. né? Eu tinha, Acho que aquelas era horas era uma parte de teórica, outra parte era de relatório, prática. isso, Eu acho a gente legal, apesar tinha. de que eu acho que dificulta muita gente conciliar, entrando já em outro mérito, mas os estágios eu acho que são importantes, lógico, São, mas eu acho que acumulado tudo fica um pouco difícil para quem trabalha o fica. dia inteiro acompanhar tudo. Mas é Com bem legal, é certeza. bem importante. Acho que das É, por... matérias, assim, as que mais chegaram próximas, assim, era educação em movimento popular, né, com Diógenes, aquelas Mas matérias mesmo de... assim, não mas mesmo chegava, assim não. Olha, Quando eu matérias fiz que eu estágio de acho que. educação infantil, eu fiz lá no Santa Marta, numa creche que tinha acabado de voltar por causa da UPP, que fica ali na Sim, esquina, ali bem na subidinha, que ela aí tinha você tem o deixado de contato, funcionar. né? Que é Eu quando você trabalhei na tem o Providência contato. num grupo voluntário de alfabetização de adultos. O contato que a gente tem é pelos estágios, que são. A gente tem essa dificuldade de conciliar, principalmente para quem trabalha. Muitas vezes você vai empurrando para o final da faculdade. E aí é uma coisa que alguns professores abriam, que era aceitar o seu trabalho, dependendo de onde você trabalhasse. Eles aceitavam aquilo ali como aquela experiência do estágio, né? Não eram todos, né, os professores. Muitos exigiam que você fizesse na escola que estava lá, das opções que eles tinham, mas alguns permitiam que você te trouxesse a sua experiência também, porque isso facilitava, né, Caio? Você conseguia conciliar o trabalho É. Eu com fiquei a sabendo matéria. Mas é o que recentemente, tinha duas chega. colegas que eu jurava que tinham se formado que foram jubiladas num post que eu fiz recentemente sobre alguma coisa. Eu quase fui jubilada. Porque eu já tinha terminado tudo, só faltava o projeto, né, a monografia. E, e aí eu perdi meu pai no meio do caminho, tive umas questões com a minha mãe, então, assim, graças a Deus eu consegui, conversei com a Sandra e tal, e consegui acertar, porque eu já tinha, não fiquei presa por nenhuma matéria, né, era mais o trabalho de conclusão mesmo. Mas é muito complicado, porque quando Também é você começa a importante, mas não ia fazer trabalhar, tanta diferença na sua vida, né? Tipo, você já tá pronta é, para aprender na marra o que você ia é, aprender depois de qualquer jeito. porque assim, é muito complicado, até me perdi o que eu ia falar agora, mas você terminar quando lembrei, quando você começa a trabalhar e vai fazendo a faculdade, chega numa certa hora na faculdade que as coisas começam a ficar repetitivas, e aí você começa a trabalhar e aquilo, o seu trabalho, além de tudo, é o seu sustento, né? Você precisa é, ganhar dinheiro, então fica complicado você concluir. Você vai empurrando a faculdade, né? Ela vai ficando, não vai sendo mais o principal. Minha tia Principalmente entrou quando aqui, ela você já fez não mora. pedagogia no Unirio também. Ela fez à distância. Também vou chamar ela para ser entrevistada depois. Que ela morava em é, Saquarema. Porque tem muita gente que mora, além disso, muita gente, a gente ainda morava perto da faculdade, né? Muita gente morando longe, trabalhando mais longe ainda. Então o deslocamento conta muito. Para acabar a aula às Me- 10 horas da noite, voltar para longe, passar mais 2 horas, até chegar em Trabalhar de manhã casa cedo, e se arrumar para dormir no dia seguinte, sair para trabalhar, e quem já tinha família e tal. exatamente. Então, assim, são muitas questões para serem abordadas para as pessoas quererem discutir agora na quarentena se
vai valer a aula à distância. Eu falei, o meu marido até perguntou para mim, o que que você acha sobre isso? O MEC está querendo validar as aulas à distância. Eu falei assim, cara, ele vai validar para quem? Porque a criança que estuda na escola da Zona Sul, ela tá tendo aula, de se bobear, até tá pegando uma coisa ou outra, aprendendo, não sei, se o pai tá colocando ela lá, tá conseguindo acompanhar, porque muitas vezes o pai tá fazendo trabalho de casa, cozinhando, limpando a casa. Agora, e a criança que não tem acesso nem à internet, sabe? Então, as aulas vão valer para quem, sabe? É, vai valer o ano letivo. Para quem que vai valer? Para uma minoria, né? Para quem tem acesso para variar no nosso país. Então, assim, é muito complicado, sabe? São discussões que as pessoas estão tendo. É como se você quisesse se formar na faculdade antes de ser alfabetizado. É isso que a gente vive no nosso país, sabe? As pessoas querem Boa discutir coisas analogia. antes de fazer o básico, sabe? Falta o básico. Então, assim, vão. O que que você pensa sobre adiar o Enem? Porra, não tem condição de ter Enem, cara. Que o povo viaja, sabe? Vai ter. As pessoas vão perder um ano. Gente, as pessoas já perdem um ano. Será que agora a gente vai conseguir olhar para isso e As pessoas discutir, perdem a sabe, essas vida, né? questões? Porque é um ano perto da vida perdida. Pois é, estão perdendo a vida aí, entra a polícia Você prefere na perder um ano ou comunidade perder a atirando. vida? Pois é, a pessoa vai se preocupar em estudar para o Enem, a polícia está entrando na casa dela e matando. Como é que estuda para Enem assim, sabe? É muito difícil, sabe? Tem muita coisa para se discutir antes de pensar em. Eu sou, inclusive você colocou na descrição, super entusiasta da tecnologia, sou, sim, acho que a gente tem muito a usar a nosso favor, só que a gente precisa colocar o acesso. Isso não você colocar a tecnologia na educação, não é você colocar a aula à distância, não é você colocar o professor gravando vídeo aula, sendo que ele nunca teve aula para isso, sabe? Vamos lá, tem uma pessoa que falou bastante aqui. Mesmo dentro da nossa sala, eu só tenho contato de 23 dos 35. Ó. Somente 23 estão recebendo material. Agatha, você está com que ano? Ano passado você estava com o primeiro ano. Você está com o primeiro ano ainda? Pode convidar a Agatha para ser entrevistada por mim também. Pode, a Tem várias Agatha pessoas que eu não trabalha. conheço que eu já estou entrevistando. Estou chegando em pessoas desconhecidas. A maioria tem algum vínculo. Mas é Muito legal, legal. a Muito legal interatividade. essa sua ideia, muito Dá para ver em legal. 47 minutos. É, porque cada escola está fazendo de um jeito, cada lugar está fazendo de um jeito, e a É, gente vai sabendo um pouco sobre como é que tá. é o que ela está falando O meu aí. é bem menos que isso. Ó, Segundo segundo ano. ano. Ah, tá. Eu também estou com o segundo ano, mas eu não tenho nem isso, nem isso. Agora que eles estão distribuindo a apostila na Associação de Moradores, mesmo assim é muito difícil trabalhar à distância assim. Eu tento Não dar tem uma aula como, pelo Zoom, sabe? agora a gente está no Vamos Microsoft lá. Teams. A gente já tem uma dificuldade enorme de acessar o aluno quando ele está ali na nossa frente. Porque você tem uma Exatamente. série de necessidades que vão além do conteúdo, sabe? É o que eu estava falando no início. A criança não tem carinho, não tem referência. Pelo contrário, ela sofre violência física, violência sexual, ela tem contato com coisas que ela não tinha que ter. Para você conseguir acessar ela dentro de uma sala de aula é difícil, imagina você acessar à distância, sabe? O que está sendo feito é para inglês ver. Não, exatamente. A maioria do trabalho que eu tenho feito é para inglês ver e supostamente para não cortarem os salários, já estão cortando até falar, não sei se você viu, né? Cortou o difícil acesso. Você já estava sem, né? Porque É, quem está de o... licença já perde e você estava em Isso, Copacabana, né? isso. Mas eles ainda cortaram o retroativo, eles descontaram de abril e março. Eles cortaram o difícil acesso, a passagem e descontaram o retroativo da É metade de muito março e de surreal. abril. Daqui a E pouco vão querer dizer que não estão trabalhando, né? Que vocês se esforçando, tentando acessar a PAI através do WhatsApp. Gente, realmente assim, é difícil até de falar, porque é uma situação que não tem o que fazer, sabe? Não, vamos. Pô, as crianças do segundo ano. É surreal, sabe? é Fica surreal. difícil Não, tem uma até. amiga que ela faz live todo dia, live é videoconferência, aula, né, ao vivo, para uma turma de educação infantil. 1 hora de aula. Ela é escola Escola particular? particular, não, escola particular, lá da Barra da Eu também. Tijuca.
Eu tenho uma Não, é amiga isso que eu ia também falar. A que escola particular também tem muita demanda. Quem está lá está trabalhando bem mais em geral, eu acho. muito, muito, E, é. e também tem turma difícil, né? Até respondendo a pergunta anterior que teve lá, se a gente é preparado para trabalhar com turma ruim, às vezes a professora é demitida até de uma escola particular, né? Porque é difícil lidar com uma turma difícil em qualquer segmento, e às vezes até o grupo de pais, responsáveis, de mães, pega a pinimba com uma professora e quer Exatamente. tirá-la da escola, então também tem dificuldade, né, na É, educação particular. eu tenho amigas que da escola que eu trabalhava antes que estão aí com uma demanda sinistra de gravar a aula, de fazer aula ao vivo. E aí na aula ao vivo você tem uma turma de uma amiga minha que a turma tem 30 alunos. Você imagina 30 alunos de terceiro ano numa aula ao vivo, sabe? Então, assim, você Caraca, conseguir cara, deve acessar. ser o inferno. Quem tá vendo aquilo ali é o pai que tá vendo o que você tá falando, o que você tá deixando de falar. Porque o aluno mesmo, se é difícil prender a atenção deles, você ali com o corpo, com toda gestual, com passa perto e chama para te ajudar, faz exemplo, você numa tela, você prende a atenção do aluno com. E Eu assim, acho que eles com estão com muito alguns. medo de perder mensalidade. E eu acho que tem É muito algumas leis, aí eu difícil. tenho visto algumas vezes saindo, agora as escolas são obrigadas a dar algum desconto, não sei, estão cortando o salário. Eu sei que tem muitas escolas Então, particulares cortando mais da metade do salário. é bem complicado, cara. E assim, é uma incerteza, né? Se a gente que tem a segurança de ser remunerado pelo Estado tem a incerteza de, tipo, vai cortar benefício, vai cortar. Imagina quem trabalha numa escola particular, sabe? Que de uma hora para Ser outra. mandado embora, e muita gente está sendo mandada embora até em outras empresas sem nenhum tipo de direito trabalhista. Simplesmente, tchau, rua. Exatamente, é muito complicado. Essa situação que a gente está vivendo é muito complicada. E é aquilo, a gente precisa usar essa situação para refletir, para tentar trazer algo positivo, né? É, por mais difícil que seja falar isso e por mais estranho que seja, a gente precisa repensar muitas coisas, sabe? Do saneamento básico à educação, e principalmente a educação. Hoje eu estava assistindo um debate, acho que era no Globo News, e tinha uma deputada, eu não vou saber falar o nome dela, acho que era do PDT, mas ela estava falando justamente isso. A pasta mais importante do país seria a pasta de educação. E tem aquele ser que, enfim, sabe, não se pensa. As pessoas querem um retorno imediato. A educação, gente, quando começassem a investir como se deve, e pensar a educação no global da educação, não só na educação escola, né? Porque a educação não é só a escola. Quando começar a se pensar na criança, na necessidade que ela tem de acolhimento, e isso se considerar investir, em 40 anos vai se ver o resultado. Mas que político que você conhece no nosso país quer plantar aqui para o político do outro partido XYZ colher os Nenhum. Ainda frutos? mais com o congelamento Nenhum, de 20 anos de saúde e educação, que foi feito ainda no governo Temer, mas que o Bolsonaro foi a favor. exatamente. Então, assim, e entra governo, sai governo, eles só querem saber de ter uma postura de alguma coisa que lembrem do governo dele, como, sabe? Porque a gente não pode virar e falar, o governo Lula foi maravilhoso, mas tudo bem, ele teve muitos pontos positivos porque ele colheu os frutos de uma construção econômica que veio antes, entendeu? Então a gente tem que parar de querer endeusar os governantes. Eles estão ali para servir a gente, e se um pensar que vai ser gradativo aquela coisa, que vai produzir para o outro continuar, mas não entra o novo e fala, pô, o cara era do partido X, eu sou do partido Z, então vou estragar tudo que ele pensou, tudo que ele fez, está tudo errado, vamos fazer tudo de novo do jeito contrário. Aí ele perde na eleição seguinte, vem um outro e fala, não, tá tudo errado. A gente nunca, assim, nunca vai sair do que a gente vive se não fosse pensar a longo prazo. É só pegar uma Coreia do Sul, o Japão, sabe? Existem muitos países
que se pensou em se investiu a longo prazo. Países que começaram do zero, da guerra, sabe? Que foram destruídos completamente. Então, assim, por que a gente não consegue, sabe? Será que porque as pessoas só pensam nelas, no ego delas, no o que elas vão colher? Porque, para mim, o Bolsonaro está negando tudo isso que está acontecendo. Eu estava até conversando isso, meu marido estava falando isso hoje. Ele está negando tudo isso para depois falar, não, mas não teve. Eu falei, eu era contra. Porque vai ter uma recessão econômica, vai ter um monte de problema por causa da pandemia. E aí ele vai falar, não, mas eu era contra, por mim tinha agido de outra forma. E aí é meio que Porque eles agem assim, eles agem sempre com atitude de cinismo, então eles Pilatos, enxergam né? na frente para fazer, ou pelo menos falar o contrário, só para depois poderem falar, viu, mas ele foi a favor, exatamente. É sempre É um jogo Pilatos, de. lavei minhas mãos, eu fiz, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Então, difícil, cara, difícil. A gente tem que. E aí, isso eu aprendi no movimento escoteiro, né? E acho que a gente aprende muito na nossa profissão também, que a gente tem que tentar fazer a nossa parte ali no miudinho e pensar muito que isso já é um grande feito, sabe? Não adianta ficar se cobrando, ficar se martirizando. E outra, né? Agir e lembrar da hora de votar, né? Porque as pessoas falam, ah, não, vou anular meu voto. Não voto fulano, não voto se eu vou anular. Mas aí anulou, olha aí o que a gente tem. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que fazer a parte delas e lembrar que é na urna que. Ah, mas vai votar o cara que se entrar ia ser do PT, que rouba, que isso, que aquilo, tá bom, mas a gente tem que tentar. E não é porque assim, as pessoas podem falar tudo do Bolsonaro, mas ele nunca escondeu que ele era isso aí, essa Concordo, nunca porcaria. escondeu que era isso. Nunca Ele escondeu que sempre era isso, falou o sabe? que era. Sempre falou o que era, Pelo sempre falou o que menos queria. desde que eu vejo todas as entrevistas dele, desde E aí, novo, porque minha família tem muito militar. Meu avô era coronel do exército, a geração do meu avô já votava no Bolsonaro. Aí quando teve o CQC, ele começou a ficar famoso também, porque o CQC também dava bastante ibope para esses caras, ficar entrevistando, né? Aí ele foi já crescendo nisso, surfando nessa onda. é, A gente está em e 57 minutos. com uma hora explode, assim, pô. Explode o povo. Então vamos nos despedir. Foi muito bom o papo contigo. Muito Foi legal ótimo. essa iniciativa aí. Sempre que eu consigo, né? Que agora cuidando da pequenininha nem sempre dá, mas sempre que eu consigo eu dou E uma tem várias espiadinha amigas que eu aí. tenho convidado ou conversado que falam que tá com filho, ou até quem tem dois, três, nunca pode, não dá tempo para nada, né? Tarefa de casa, É, trabalho. a minha pequenininha e o meu marido é muito parceiro, então como ele trabalha em casa também, já trabalhava antes da pandemia, né? Aí dá pra dar um jeitinho. E esse horário que foi bem bom, assim, que é o horário que ele estava dando jantar Eu para acho que a ela e maioria tem agora sido ela. esse horário, que é o horário que as pessoas estão mais quietas em casa, não tem muito o que fazer mesmo. É, Geralmente as pessoas fazem no mais as caso coisas da de dia. pandemia, a gente está quieto em casa o tempo todo. Às vezes tá até entediado, né? Sei lá, sei, nada, É, já cansou de jogar, já cansou de fazer sei lá o quê, ver série, ver filme. mas é isso aí. Muito legal essa iniciativa e, e muito legal ter feito parte aí dessa. Agora eu posso colocar Valeu, no eu que check agradeço. da quarentena, né? Check da quarentena, né? Já Ah, ontem fiz bolo, essa é hoje boa, fiz essa é live. boa. É, Essa foi boa. Valeu, obrigado, valeu. Marcelo. Obrigado a todo mundo aí que participou, interagiu. Quem quiser ver as outras, eu estou publicando todas no Instagram e no Facebook. Eu fui tentar botar no É, YouTube hoje, mas o YouTube também tem limite de tempo e de tamanho. Até dá para ah, ativar o é. vídeo mais longo, mas aqui os vídeos ficam mais ou menos com 270 megabytes quando eu baixo. Caramba. E aí eu vou ter que dividir em É. dois para botar no YouTube. Vai dar na internet o upload a 1 megabyte. 1 megabyte de Eita. upload. Tá uma luta. E é a única que tem no prédio, não tem nem como melhorar. Ainda mais agora que cortaram, não é nem poder melhorar, porque já cortaram R$ 1.000 por mês. Se souber, vão É cortar mais. complicado. Mas Complicado. estamos aí. Mas a Amanhã gente tem continua mais. na E luta. hoje foi a quarta semana. Hoje completou 28. 28 dias com 28 entrevistas. Muito Obrigadão, legal. Mariana. Valeu, Parabéns aí, Guilherme. Caio. Tudo de Beijo, bom para a beijo. Até a família de próxima. vocês. Até a próxima. Valeu.
Tchau, Obrigada tchau, aí para gente. quem assistiu. Tchau, gente.